Opa, seus cheirosos, tudo bem? Eu acabei pedindo pro pessoal do Discord enviar algumas artes pra poder corrigir aqui nesse quadro. Então, se demora muito, curte, se inscreve e dá um pulinho no Discord pra poder fazer parte disso tudo. O primeiro desenho foi enviado pelo Carcozinho e é um gato furry meio apocalíptico, e sinceramente eu gostei muito do design. E de cara eu já consegui perceber um erro que eu fazia muito no passado por volta de 2022. Era que eu fazia meus pescoços muito grandes. Só depois de um ano eu comecei a realmente reparar nisso. Eu acho que vou fazer um vídeo inteiro só mostrando meu passado. Mas voltando pro assunto, eu comecei aqui a separar a estrutura do desenho para poder entender aonde que eu poderia modificar e melhorar. E de quebra eu já consegui reparar algumas coisas que eu acho que eu poderia melhorar. Uma delas sendo especificamente o braço e a cauda. O antebraço está um pouco grande em relação ao braço, então eu corrigi isso e eu adicionei um outro braço também, já que eu acho que ele tá por trás do personagem e eu acho que para pose seria mais interessante colocar o braço do lado, já que ele parece meio que pistoleiro, pensando em dar um tiro em alguém. Depois disso eu dei uma afinada na cauda, e eu acho que essa decisão acaba destacando mais o personagem. E pra completar eu tava testando um novo brush que é feito pra sombrear, eu tava gostando bastante, eu acabei me empolgando e sombreei todo o desenho, e eu acho que isso deu um charme a mais. Enfim, o desenho era assim antes, e agora o desenho é dessa maneira. Personagem muito da hora, continua assim. O próximo desenho foi enviado pelo Guriel, e é esse personagem segurando uma tesoura feita de sangue, bem Edge, ele parece aquele cara do Coffee em Lay, eu sei lá. Como é de prática, eu já comecei a separar a estrutura do desenho pra poder saber onde eu poderia melhorar, e a primeira coisa que eu pensei é que você escondeu o outro braço. Sério, algumas poses ficam mais legais se você esconder o outro braço, mas em algumas outras podem acabar só realmente parecendo que você não quis desenhar por preguiça ou só por má vontade. Não te culpo, faço isso direto, mas acho que pra essa pose em específico seria muito mais legal se o outro braço pudesse aparecer, então eu fiz o trabalho de colocar um outro braço ali do lado. Fora isso, eu só deixei o outro braço um pouquinho mais grosso por um personagem masculino. Na verdade não sabia se era um personagem feminino ou masculino, eu supus que era masculino, e fui dando uma ajeitada nas proporções das pernas, do tamanho das mãos e do tamanho da tesoura. Eu não consegui realmente ajeitar a tesoura para que ela ficasse de uma maneira maior, mas eu dei algumas pequenas alterações que eu acho que foi o bastante. Além disso, eu coloquei um filtro em cima do desenho para poder mesclar todas as cores e ficar parecendo que elas todas estão no mesmo contexto. Também resolvi repetir o personagem no fundo para só não ficar parecendo que o fundo são só dois quadrados. Enfim, esse é o antes e o depois. O desenho tá realmente bastante legal. Você tá num ótimo caminho. A próxima arte foi enviada pelo Arfu, não sei como é que se fala esse nome, eu acho que é Arthur P, que é uma arte com muita coisa pra analisar e muita coisa pra corrigir também. Antes de começar a corrigir, eu vou falar que pintura não é o meu forte, então eu vou começar a corrigir com base no que eu acho. Pode estar errado ou certo, mas eu acho que as correções que eu fiz melhoraram na minha opinião, e pra vocês podem ter piorado. Então vamos lá, eu já comecei dando uma olhadinha na estrutura e percebi que tem algumas coisas que estão um pouquinho desencaixadas, como por exemplo a coxa da personagem. Ela está sentada com as pernas cruzadas e essas pernas estão muito para a esquerda, então eu a centralizei para ficar reto com um torso. Mas como tinha muitos elementos nessa arte, fazer uma alteração assim com um laço tool acaba deixando vários espaços em branco que eu passei um bom tempo tendo que corrigir. Depois disso, eu só dei uma pequena brincada com os valores do desenho. A arte está muito bonita, só que essa personagem está vestindo preto e uma cadeira preta, com um vestido preto, e tem muito preto nessa imagem. Então eu quis deixar algumas áreas um pouco mais claras para poder facilitar o discernimento do espectador em relação a ela. Coloquei o vestido de uma cor um pouquinho mais cinza e coloquei também algumas variedades de sombra, porque o desenho todo parecia muito claro. Dividi o rosto dela com uma sombra para poder insinuar que tem uma iluminação um pouco mais forte no ambiente, e mais uma vez eu coloquei um filtro nas coisas para poder juntar todas elas em um único só contexto. Enfim, depois de ter finalizado tudo, o desenho era dessa maneira e eu deixei ele dessa maneira. O desenho tá excepcional, tem muitos elementos e eu acho que eu nunca fiz uma arte com tantos elementos como a que você fez. Bora pro próximo. Mas, antes disso, pessoal, eu tenho que falar que as minhas comissões estão abertas. Caso você precise de um desenho para presentear seu namorado ou namorada, um GIF para o seu servidor do Discord ou até mesmo emotes para sua live. E se interessando, você pode chamar na DM do Instagram, Twitter ou do Discord. A próxima arte foi enviada pelo Orbitar e é um desenho bem bonito mesmo. Então vamos lá. Eu gastei um ótimo tempo para poder realmente definir os shapes do rosto, deixar bem claro como que tudo tá realmente funcionando, escurecendo algumas partes, esclarecendo algumas outras e deixando tudo realmente muito bem encaixado. Além disso, eu também abaixei um pouco os ombros do personagem que estavam muito levantados. Eu senti que não tinha espaço para o pescoço dele. Então o que eu fiz foi abaixar e encaixar o pescoço ali para fazer o personagem parecer um pouquinho mais relaxado. E pro cabelo, eu acabei só colocando alguns highlightzinhos no cabelo, nada demais, para poder mostrar realmente que tem algum certo brilho que não seja só o highlight vindo do lado. O desenho era assim e agora ele é dessa maneira. Enfim, o desenho tá realmente muito bonito, a pintura tá excepcional e por favor, continue, eu quero muito ver você melhorando. A
próxima arte foi enviada pelo Majora. Eu achei a arte super simpática. Ele falou que tem dificuldade com corpos, esse tipo de coisa. E como realmente não tem algum corpo pra eu corrigir aqui, construir um corpo do zero daria muito trabalho. Então eu acabei corrigindo só a cabeça que ele enviou pra mim. Na hora de desenhar corpos, esse tipo de coisa, o que eu acho que eu poderia falar é que você poderia se expor pra essa área de desenhar corpos e poses. E afinal, tem um vídeo aqui que eu postei no YouTube sobre como desenhar corpos e poses. Dá uma olhadinha lá. Aposto que talvez você aprenda alguma coisa nova. Eu vejo que tem vários elementos que estão realmente chamativos aqui no desenho. Só alterei algumas coisas de cores e de shapes também para poder realmente dar uma sensação maior de volume. Eu ajeitei um pouquinho do lábio para poder encaixar no alinhamento do rosto. Eu também dei uma ajeitada nas cores de sombra que possuem em alguns lugares. Esse era o antes e esse é o depois. Gostei bastante do estilo, e mesmo que eu não tenha alterado muitas coisas, meio que me senti satisfeito com a quantidade de alterações que fiz. O último desenho foi enviado pelo Henry Zier e ele tem um estilo super único. Eu acho isso muito legal, mas tem algumas coisas em especial que eu posso falar sobre esse estilo que particularmente pode deixar difícil para você. É questão de retratar movimentos. Como a sua line é super dura e super espessa e esse tipo de coisa, pode acabar tendo um pouco mais de dificuldade para poder representar movimento de gestual. Por exemplo, em essa pose em especial, parece que a personagem está super dura. Isso pode ser algo que você queira, mas eu suponho que não seja. Existe sim alguns métodos para poder tentar passar por cima dessa ideia de visual, de que a pose está dura e com alguns outros tipos de jogos de linha. Como que eu, por exemplo, fiz um quadril. Ao invés de ter essas duas divisões que você fez para poder fazer o quadril, eu transformei ela em uma longa linha reta para dar esse sentimento de maior liberdade pro personagem. O próximo lugar que eu fui dando uma olhada foi o braço esquerdo, que tá um pouco duro, parecendo um boneco mesmo. Então o que eu fiz foi só tentar deixar ele um pouquinho inclinado e o pulso inclinado. Todos esses em direções diferentes, como se fosse realmente um círculo ou formasse um arco. Isso causa já essa sensação de movimento e causa mais interesse no espectador. Ele também pediu para eu dar uma olhadinha na capa, perguntar para mim como que eu poderia deixar a capa menos dura e mais em movimento. Então o que eu fiz foi realmente repaginar a capa do zero, eu apaguei toda a capa e comecei a remontá-la com linhas curvadas. Já que toda a sua line é reta, existem alguns elementos que talvez você possa brincar com isso. Você poderia utilizar uma linha curva para poder causar essa sensação de movimento e esse contraste, essa quebra de padrão no seu desenho e causar mais coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo. Eu dei uma ajeitada na cabeça também para fazer ela parecer um pouco melhor encaixada no corpo e uma pequena ajeitada no nariz também. Fui dando uma pequena apertada nas pernas e deixando um lado maior que o outro para poder mais uma vez causar essa sensação de movimento com as linhas duras que você consegue fazer. O desenho antes era dessa maneira e agora o desenho é dessa maneira. O desenho é muito estiloso, cara, o seu estilo é excepcional, com linhas retas e duras assim, é muito bacana mesmo. Eu espero que eu tenha te mostrado alguma alternativa para duras artes suas, que estarei ansioso para ver. Enfim, pessoal, esse foi todo o vídeo de corrigindo as suas artes. Vou estar mostrando aqui cada uma por uma pra vocês agora. Eu estou convidando vocês a entrar lá no Discord do canal, o link tá aqui na descrição deste vídeo. Batemos 3k de seguidores, cara, isso é mágico, é muito legal. Dito tudo isso, obrigado por ter assistido até aqui, curte, se inscreve e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Pera aí, o que tá acontecendo? Caralho, fiquei remasterizado, mané.